Eu nasci pobre, numa família simples. Riqueza era algo distante. Não fazia parte das conversas, nem dos planos. O objetivo sempre foi sobreviver, pagar as contas e seguir em frente. Durante muito tempo, achei que ficar rico era coisa de herdeiros, empresários, famosos ou gente com salário alto. Eu não era nada disso. Ganhava pouco, cometia erros. E comecei com apenas R$ 300. Não foi sorte. Não foi milagre. Foram hábitos simples, repetidos todos os dias, por muitos anos. O primeiro hábito foi colocar Deus no centro da minha vida. Teve um período em que eu me afastei da fé. Aos poucos, fui acreditando que tudo dependia só de mim e do dinheiro. Curiosamente, foi nessa fase que as coisas começaram a dar errado. Decisões ruins. Ansiedade constante. Dinheiro entrava e desaparecia. Um dia eu parei e percebi que algo estava fora do lugar. Então, voltei para o caminho da fé. Passei a orar antes de decidir, voltei a buscar direção. Nada mudou de uma vez. Mas as escolhas começaram a melhorar. Os erros diminuíram. E as oportunidades começaram a aparecer. Quando a fé voltou para o centro, as coisas começaram a dar mais certo, inclusive no dinheiro. O segundo hábito foi ser honesto, mesmo quando ninguém estava olhando. Teve situações em que dava para levar vantagem fácil. Dinheiro rápido, sem esforço. Teve um trabalho em que eu poderia esconder um erro. Ninguém perceberia. O dinheiro faria falta naquele mês. Mesmo assim, eu contei a verdade. Ganhei menos. Na época, pareceu prejuízo. Meses depois, aquela mesma pessoa me indicou para algo muito maior. A honestidade não paga no mesmo dia, mas paga com juros. Outro hábito importante foi aprender a planejar o dinheiro antes de gastar. Teve mês em que o salário acabou antes do dia 20. Eu olhava o extrato e não entendia. Não era um gasto grande. Eram vários pequenos. Naquele dia, sentei, anotei tudo e encarei a realidade. Não ficou perfeito, mas ficou claro. Depois disso, o dinheiro passou a obedecer mais e sumir menos. Também aprendi a viver abaixo do que eu ganhava. Nunca foi sobre ganhar muito. Foi sobre não gastar tudo. Quando a renda subiu um pouco, a tentação veio junto. Trocar de carro. Mudar o padrão. Mas mantive a vida simples. Enquanto muita gente gastava tudo, eu guardava e investia, centavo por centavo. Esse hábito fez uma diferença gigantesca com o passar do tempo. Investir mesmo com pouco foi outro divisor de águas. Meu primeiro investimento foi de R$ 300. Confesso que deu medo. No começo, não mudou nada. Nem naquele mês, nem no outro. Mas eu continuei. Sem emoção. Sem pressa. Anos depois, entendi que o tempo faz o trabalho que o dinheiro sozinho não faz. Aprender a dizer não para dívidas desnecessárias também foi fundamental. Teve vezes em que quase parcelei algo que eu queria muito. Parecia que dava para pagar. Parei. Respirei e disse não. Na hora, doeu. Mas, cada dívida evitada foi um passo a mais em direção à tranquilidade. Pensar no longo prazo mudou completamente minha forma de decidir. Enquanto muitos pensavam só no fim do mês, eu comecei a pensar em anos. Nem sempre foi divertido. Mas foi estratégico. Riqueza não nasce da pressa. Nasce da constância. Estudar sobre dinheiro foi outro passo importante. Eu não gostava do assunto. Achava complicado. Mesmo assim, comecei a aprender o básico. Assistindo vídeos. Lendo. Cada coisa nova evitava um erro caro no futuro. Educação financeira foi um divisor de água silencioso. Saúde. Um dos hábitos mais importantes. Cuidar da saúde entrou na minha lista quando eu percebi um erro muito comum. Achar que saúde não tem nada a ver com dinheiro. Teve uma fase em que eu só trabalhava. Dormia mal. Comia qualquer coisa. No começo, parecia que eu estava produzindo mais. Mas o corpo começou a cobrar. Então veio o cansaço e as decisões ruins, a produtividade caiu.
Eu trabalhava mais, mas rendia menos. E além disso, comecei a gastar mais com médico, exames e remédios. A criatividade sumiu. O foco foi embora. Foi ali que eu entendi. Não adianta juntar dinheiro se o corpo não acompanha. Depois que passei a cuidar melhor da saúde, tudo mudou. Passei a trabalhar melhor, pensar com mais clareza e viver melhor. Saúde deixou de ser gasto e virou investimento. Teve também a disciplina. Não aquela motivação empolgante, mas a disciplina simples. Teve mês em que investi sem vontade nenhuma, só porque era o combinado comigo mesmo. Foi essa constância que construiu resultados que só apareceram anos depois. Parei de me comparar com os outros, e foi libertador. Comparação gera frustração, endividamento e decisões ruins. Eu sempre segui meu caminho, sem me iludir pelo caminho dos outros. As pessoas vão te julgar, principalmente as pessoas próximas, não é por maldade, mas elas não estão preparadas para essa conversa com você. Tive que mudar minhas amizades. Quem anda com pessoas desorganizadas financeiramente tende a repetir os mesmos erros. Procurei me cercar-se de boas influências. É um hábito silencioso que gera riqueza. Chegou um momento em que eu precisei escolher. Ou continuava nos mesmos ambientes de sempre, ou começava a andar com pessoas que pensavam parecido comigo e queriam crescer. Deixar algumas companhias foi difícil, mas necessário. Criar mais de uma fonte de renda foi o que me trouxe segurança de verdade. A primeira renda extra foi pequena, quase simbólica. Comecei vendendo algumas coisas no Mercado Livre. Depois evoluí para o Uber à noite. Mais tarde, montei uma pequena empresa de aluguel de brinquedos aos finais de semana. Essas rendas trouxeram algo muito maior do que dinheiro: paz. Saber que eu não dependia de uma única fonte de renda mudou completamente minha forma de trabalhar e viver. Aprendi a controlar minhas emoções ao lidar com dinheiro. Compras por impulso sempre foram inimigas da prosperidade. Então criei um truque simples. Sempre que dava vontade de comprar algo, eu esperava alguns dias. Se fosse bobagem, a vontade passava. Se fosse realmente necessário, a certeza permanecia. Foi assim que aprendi que riqueza não exige pressa. Por fim, a gratidão mudou minha relação com o dinheiro. Desde o início eu aprendi a agradecer, mesmo as pequenas conquistas. Quem valoriza o pouco, aprende a administrar o muito. Riqueza não começa na conta bancária. Começa na mente. Não importa quanto se ganha hoje. Importa o que se faz com o que se ganha. Se boa parte desses hábitos forem aplicados com constância, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Agora, recomendo 2 vídeos que complementam essa jornada. Mas antes, se esse conteúdo fez sentido, deixe seu like e se inscreva no canal. Clique neste vídeo para assistir. Comecei com R$ 300 e cheguei a 1 milhão em 10 anos. Último vídeo.